A grande ofensiva de verão da Rússia é a Rússia não passou nem da metade do caminho e já se revelou um fracasso retumbante. Outra tentativa de Moscou de reverter o curso da guerra terminou em mais um desastre. Analistas apontam que após meses de ataques, o exército russo conquistou menos de 0,5% do território ucraniano, perdendo centenas de milhares de vidas no processo. As investidas iniciadas em maio se espalharam por quase toda a frente de batalha, mas nenhuma meta estratégica foi alcançada. As forças ucranianas resistem em cidades-chave, como Pokrovsk, apesar dos assaltos incessantes. Segundo estimativas, mais de 100 mil soldados russos morreram apenas neste ano. No entanto, a linha de frente mal se moveu desde 2022. Especialistas calculam que, no ritmo atual, a Rússia precisaria até 2030 para dominar completamente as 4 regiões anexadas Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Para conquistar toda a Ucrânia, seriam necessários mais de 100 anos. Talvez as potências ocidentais consigam sustentar a guerra no ritmo atual, mas se Putin insistir em avançar a qualquer custo, o risco aumenta. Após 3 anos de ofensivas fracassadas, o colapso pode vir mais cedo para a economia militar russa do que para a defesa ucraniana. Londres se prepara para um movimento que pode alterar o equilíbrio de forças na Europa. O Reino Unido está disposto a enviar tropas para a Ucrânia e formar uma nova aliança militar. O país está pronto para investir mais de 100 milhões de libras no possível deslocamento de suas forças, mas apenas se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, selar um acordo de paz com a Rússia. Grã-Bretanha e França, nos últimos 6 meses, vêm construindo uma coalizão de voluntários de mais de 30 nações, que formará uma força multinacional para a Ucrânia. Essas tropas serão responsáveis pela segurança do espaço aéreo ucraniano, das fronteiras marítimas e pelo treinamento das forças armadas, caso um cessar-fogo se torne realidade. Por enquanto, as Forças Armadas britânicas se preparam para repelir ataques de mísseis e drones em seu próprio território, com medidas legislativas inéditas. Durante o dia, continuamos a nos defender de ameaças, do fundo do mar ao ciberespaço. Neste momento, estamos desenvolvendo novas prerrogativas legais que permitirão derrubar drones não identificados sobre bases militares no Reino Unido, pois a nova ameaça já está batendo à nossa porta. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a segurança na Europa nunca esteve sob um risco tão elevado de conflito entre Estados. Segundo ministros britânicos, essas medidas visam reforçar a proteção das instalações militares do país contra possíveis ataques ou operações de espionagem de nações estrangeiras. Na Rússia, um ativista foi condenado a uma pena severa. O tribunal da cidade de Valdai, na região de Novgorod, sentenciou Sergei Baranov, de 68 anos, a 8 meses e meio em colônia de regime estrito. Ele foi considerado culpado por desorganizar as atividades de uma instituição correcional. A decisão surpreendeu até mesmo os observadores. A promotoria havia solicitado um regime comum, mas o juiz optou pelo mais rigoroso, alegando que Baranov já tinha antecedentes criminais, supostamente por desacreditar o exército russo. Segundo a investigação, Baranov arrancou a câmera de um funcionário da colônia e a jogou no chão. Ele, no entanto, insiste que não houve agressão. A câmera caiu sozinha, e ele apenas a pegou e a afastou quando o guarda se recusou a recebê-la. Eu não queria ficar parado com o braço estendido, não quebrei a câmera nem a atirei em ninguém, declarou. O advogado destacou que o gravador não estava funcionando no momento do incidente e que as imagens apresentadas no processo não mostram o momento exato do conflito. O promotor reconheceu como atenuantes a idade e o estado de saúde do réu, mas isso não influenciou a sentença. Se não fosse pelo novo processo criminal, Baranov deveria ter sido libertado em novembro deste ano. Agora, em vez de liberdade, ele retorna à colônia, onde dificilmente suportará o regime severo. Líderes das principais nações europeias divulgaram uma declaração conjunta reafirmando seu apoio inabalável à Ucrânia e elogiando os esforços do presidente dos Estados Unidos para alcançar um cessar-fogo justo. O documento ressalta que a Rússia prolonga o conflito, enquanto a Ucrânia é a única parte que realmente busca paz. Apoiamos firmemente a posição do presidente Trump. As hostilidades devem cessar imediatamente, e a linha atual de contato deve se tornar o ponto de partida para negociações. Permanecemos fiéis ao princípio de que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força. No entanto, Moscou rejeita qualquer possibilidade de trégua e sequer demonstra disposição para avançar rumo à paz. As autoridades russas afirmaram que a proposta de Donald Trump de interromper imediatamente a guerra, neutralizar a situação e abordar as causas do conflito não passa de uma manobra.
A Rússia não alterou sua posição em relação aos entendimentos alcançados durante as longas negociações entre Putin e Trump no Alasca. Esses acordos se baseiam nos consensos estabelecidos, que o presidente Trump resumiu de forma clara quando afirmou que é necessário um acordo de paz duradouro e estável, e não um cessar-fogo temporário que não leve a lugar nenhum. Assim, a iniciativa do presidente americano esbarrou em uma resposta fria de Moscou, que voltou a falar não em soluções, mas nas causas que não podem ser esquecidas. Agora, mais do que nunca, é essencial que essas informações cheguem a um número ainda maior de pessoas. Cada assinatura, cada compartilhamento, cada comentário e cada visualização completa do vídeo ajudam a impulsionar nossos conteúdos para centenas de milhares de novos usuários. Dessa forma, mais pessoas terão acesso à verdade. E isso só é possível graças a você. Obrigado por permanecer conosco, por apoiar e por continuar acompanhando. 5 tiros a queima-roupa, e apenas um ano depois o tribunal finalmente encerra um dos processos judiciais mais polêmicos da Eslováquia moderna. O júri condenou o escritor Juraj Sentul, de 70 anos, a 21 anos de prisão pelo atentado contra o primeiro-ministro Robert Fico. Considero a decisão do tribunal legítima, afirmou o juiz-presidente, que se convenceu com os argumentos finais da acusação e aceitou as provas apresentadas. Por isso, Sentul abriu mão do direito de recorrer. O incidente ocorreu em 15 de maio deste ano, na cidade de Andlová, quando Fico, após uma reunião externa do governo, se aproximou da multidão. Ressoaram os disparos. O primeiro-ministro Robert Fico foi gravemente ferido e imediatamente evacuado para o hospital de Banska Bystrica. Após 2 cirurgias, Fico se recuperou e, em um gesto surpreendente, declarou ter perdoado seu agressor. No entanto, fez um alerta contundente: divergências políticas não podem ser resolvidas com armas. A Eslováquia encerra assim um capítulo sombrio, um caso que se tornou símbolo do crescimento da violência política na Europa. Mas enquanto o continente assiste a esse sinal de alerta, outro fenômeno, tão inesperado quanto preocupante, sacode a economia russa. Em setembro, um fluxo financeiro sem precedentes inundou o país. Mais de 1 trilhão de rublos em moeda estrangeira, uma avalanche de recursos que nem mesmo o Banco Central da Rússia esperava. Segundo dados oficiais, as reservas cambiais dos clientes dispararam em impressionantes 1,3 trilhão de rublos, o maior salto em anos. No entanto, ninguém oferece explicações claras sobre a origem desse dilúvio de yuans e dólares. Analistas suspeitam que se trata de um novo pagamento vinculado ao megacontrato assinado em 2013 entre a Rússia e a China, pelo qual Moscou se comprometeu a fornecer a Pequim mais de 300 milhões de toneladas de petróleo ao longo de 25 anos. As projeções indicavam que um novo desembolso ocorreria em breve, e não estavam erradas. O valor estimado da transação gira em torno de 12 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 1 trilhão de rublos. A diferença, porém, é que desta vez, os pagamentos parecem estar sendo feitos em yuans, um detalhe simbólico que reflete a nova realidade econômica da Rússia. Economistas já observam os efeitos desse movimento. Enquanto a massa monetária em rublos encolheu, o volume total de liquidez no sistema aumentou. Para números dessa magnitude, só há uma explicação plausível: injeções externas, seja por meio de contratos de exportação ou outras fontes de receita em moeda estrangeira. O Banco Central, contudo, optou pelo silêncio, deixando o mercado especular sobre as verdadeiras motivações por trás desse fenômeno. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Donald Trump não perde tempo. Com a determinação de quem não aceita limites, o ex-presidente deu início a uma reforma ambiciosa e controversa na Casa Branca. Equipes de construção já demoliram parte do histórico edifício, incluindo o escritório da primeira-dama, o salão de jantar e a entrada reservada a delegações estrangeiras. O objetivo? Construir um novo salão presidencial, um espaço que, nas palavras de Trump, será o mais magnífico já visto. O projeto, orçado em 250 milhões de dólares, será financiado, segundo ele, com recursos próprios e doações de apoiadores. Aqui neste andar servirão bebidas de todos os tipos, chá, café, o que vocês quiserem. Depois dirão, por favor, venham para a cozinha. E vocês, senhores senadores, entrarão em um salão que garanto ninguém jamais superará. Será o melhor salão presidencial da história. Tudo será espetacular. As obras começaram hoje mesmo, e a promessa é de um espaço à altura da grandiosidade que Trump tanto valoriza. Vale lembrar, no entanto, que 250 milhões de dólares poderiam adquirir, por exemplo, cerca de 250 mísseis para sistemas de defesa antiaérea. Mas isso, claro, é apenas uma comparação.
E se a política e a economia dominam as manchetes, a natureza também reserva suas surpresas. Na Islândia, um fenômeno inédito chamou a atenção dos cientistas. Pela primeira vez na história, mosquitos foram detectados no país. O morador local flagrou os insetos em uma fita adesiva de captura na noite de 16 de outubro e enviou as amostras para análise. O Instituto de História Natural da Islândia confirmou. Tratava-se de fato de mosquitos, e de uma espécie resistente ao frio, capaz de hibernar em celeiros e porões. Vaca, você acredita nisso? Brincou um especialista. A aparição pode ser mera coincidência, mas também pode estar ligada ao aquecimento global. Estudos indicam que o aumento das temperaturas está permitindo que espécies antes restritas a climas mais amenos avancem para regiões antes inóspitas. As condições na Islândia, agora mais favoráveis, podem ter criado o ambiente perfeito para que esses insetos se estabeleçam de vez. Os cientistas alertam: se os mosquitos conseguirem sobreviver ao inverno islandês, é provável que tenham chegado para ficar. Uma mudança silenciosa, mas que reforça como até os ecossistemas mais remotos estão sendo transformados. Agradeço por terem acompanhado até aqui. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar trazendo informações relevantes e análises profundas. Não deixem de compartilhar suas opiniões nos comentários, curtir e repassar este conteúdo, assim crescemos juntos. Por hoje é tudo. Até a próxima com mais notícias que importam.